Hayırdır abi? Vekalet istemişsin. Yangından bal kaçırır gibi ne oluyor? Karını çocuğunu emanet ediyorsun da şirketi mi emanet edemiyorsun Cihan? Olá amigos, bem-vindos ao meu canal. Não se esqueçam de se inscrever, assistir ao vídeo completo e ativar o sino de notificações para serem avisados sobre novos vídeos. Xian caiu no truque de Metin novamente e foi preso. O juiz ordenou sua prisão. Sola não queria isso, mas Metin estava fazendo tudo ao seu alcance para acabar com seu irmão. Quando a notícia da prisão de Xian se espalhou pela mansão, Anser desmaiou. Anser faria tudo ao seu alcance para salvar Xian, mas Metin e Mokader não permitiriam. Xian falou com um advogado, mas Metin lhe enviou um advogado desconhecido. Metin colocou todos os seus planos em ação e mandou prender Xian. De manhã, Anser acordou sem Xian e ficou profundamente triste. Anser arrumou os pertences de Xian e começou a pensar nas belas lembranças que tinha com ele. Embora Anser não quisesse ficar longe de Xian nem por uma hora, agora ela sente uma saudade inexplicável. Quando Xian saiu, prometeu a Anser que viria buscá-la, a você e ao nosso filho. Ao se lembrar disso, Anser pensa que tudo está indo bem, mas então outro pesadelo se abate sobre eles. Nesse momento, Mokader se aproxima e pergunta: a mala ainda não está pronta? Anser responde: arrumei a mala e estava apenas fazendo as últimas verificações. Mokader diz: não fique triste, o coração de Xian já está em apuros, e você não deve fazer essa cara. Anser diz: não vou chorar perto de Xian, não se preocupe. Mokader diz: é assim que as noivas de Velioglu devem se manter firmes diante de tudo. Mais tarde, eles saíram da mansão. Enquanto isso, Semil ficou na casa de hóspedes onde sua mãe estava. Ele acordou com dor de cabeça e disse para si mesmo: é melhor eu descer e fazer um chá. Então, trocou de roupa e desceu. Anser e Metin estavam no carro naquele momento. Metin disse a ele que deveria ter comprado mais roupas. Anser disse: eu as arrumei, mas Xian não vai ficar muito tempo, vai? Metin diz: nada do que eu diga será em vão. Anser diz: você vai dar um jeito no advogado para ele, não vai? Metin fica bravo e para o carro, perguntando por que você e sua família não confiam em mim. Anser diz: você entendeu errado, irmão. Metin diz: eu entendo, eu vou entender, e este é o nosso destino. Enquanto isso, Sila vai até Engin. Engin está dormindo. Olhando para Engin, ela diz: fique assim, para que eu possa alcançar meu objetivo mais rápido. Mais tarde, Sila acorda Engin. Sila diz a ele: você dormiu aqui. Vá para casa e descanse. Engin diz: estou todo dolorido. Não sei quando consegui dormir. Sila diz: é o que acontece quando se dorme em uma cadeira. Venha cá, deixe-me massagear suas costas. Engin diz: não se preocupe, não é problema nenhum. Sila começa a massagear Engin. Engin gosta muito disso. Ele segura a mão de Sila e diz: Sila. Sila puxa a mão, dizendo: massagem não vai resolver nada. É melhor você ir para casa e descansar. Engin diz: você tem razão, eu preciso ir. Ele se levanta, pega suas coisas e diz: me ligue se precisar de alguma coisa. Depois que Engin sai, Sila pensa: eu preciso te abraçar, estar com você, mas não posso. Não posso deixar você entrar na minha vida até alcançar meu objetivo. Enquanto isso, Anser chega à prisão para ver Xian e está esperando por ele. Quando Xian entra na prisão, ela o abraça. Mais tarde, eles se sentam. Anser está chorando. Xian diz a ela: não chore, eu não aguento mais ficar aqui. Anser diz: fiz uma promessa a mim mesma antes de vir para cá, mas não consegui cumpri-la. Xian pergunta: você está bem? Anser responde: estou bem, não se preocupe. Trouxe algumas roupas para você, mas eles as devolverão depois. Xian diz:
Não ficarei aqui por muito tempo. Não se preocupe com essas coisas. Mais tarde, Xian pergunta sobre as pessoas na mansão. Anser conta que ele está ali, mas que sua mãe e seu irmão estão em busca de vingança. Xian diz: o que mais você esperava que ele fizesse? Isso é o certo. Enquanto isso, Smil vai até a cozinha do albergue. Esma chega. Smil fica com sentimentos confusos ao ver Esma. Enquanto isso, depois de ouvir o que Xian lhe contou, Anser pergunta: a vingança é mais importante do que eu e nosso filho? Xian responde: estou aqui por causa deles. Anser retruca: não é assim que funciona. Xian responde: não pude viver minha infância por causa daquela mulher. Se eu parar, eles não vão parar. Não vou permitir. Anser responde: estou apavorada com a possibilidade de isso durar tanto tempo. Xian responde: depois que eu sair daqui, vou fazê-los pagar por isso. Você não vai se envolver. A visita termina e Xian retorna à sua cela. Esma então diz: você me encontrou quando eu desmaiei. Smil responde: foi o que aconteceu. Esma lhe dá um simite e diz para ele comer com chá. Smil vai para o seu quarto e começa a pensar no que aconteceu. Quando Xian vai para a cela, alguns homens lá dentro lhe dizem que ele tem tido problemas desde o primeiro dia. Xian responde: vocês disseram com licença? Os homens então começam a zombar de Xian, dizendo: com licença? Xian fica com raiva e diz: qual é o problema de vocês? E confronta os homens. Mas um homem lá dentro intervém e os separa. Mas Xian está muito zangado com os homens. Todos ali pensam que Xian é um garoto rico. É por isso que o estão atacando. Nesse momento, Metin está esperando por Anser do lado de fora. Quando Anser chega, Metin lhe conta. Xian diz: enforcado. Anser diz: ele estava bem. Metin pergunta: ver o Xian assim te deixa mal? Quer que eu te ofereça algo para beber? Anser diz: não quero. Metin diz: vamos te levar para casa. Anser diz: vou dar uma volta e começa a caminhar, deixando Metin para trás. Sla foi até Bran e está discutindo a herança. Sla também está surpresa por Xian estar na prisão, pois sabe que ele não tem culpa. Nesse momento, Xian sai para o pátio da prisão. Os homens com que ele brigou na cela o encaram com raiva. Xian se senta ao lado de um homem. O homem diz: não ligue para o Xian, ele vai esmagar o primeiro que aparecer por aqui. Eles começam a conversar. Nesse momento, um dos homens mexe com Xian novamente. Quando Xian está prestes a confrontá-lo, o guarda os manda de volta para suas celas. Anser caminha pela rua, pensando desesperadamente em Xian. Mais tarde, ele liga para Smil e o chama para a praia. Smil suspeita que algo aconteceu com Anser, se recompõe rapidamente e sai do quarto. Nesse momento, o guarda traz a bolsa de Xian e avisa que ele tem uma visita. Xian veio ao advogado. Ao vê-lo, Xian diz: você é advogado corporativo, eu preciso de um advogado criminal. O advogado lhe diz que Metin Bey lhe contou. Ele também diz que Metin Bey pediu uma procuração para a empresa. Xian pergunta: qual a pressa? Pode ir. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, curtir o vídeo e comentar para ficar por dentro de mais vídeos. Até a próxima. Tenha um ótimo dia.